Muito bem. E agora, José. Nós estamos caminhando na vida de José. Nós vimos semana passada sobre essa face do herói que era o ódio que seus irmãos sentiam por ele. E hoje nós vamos ver mais um pedaço, vamos ver essa inveja que os seus irmãos sentiam por ele. Nós estamos falando dessa primeira fase da vida de José, até os seus 17 anos, e essa fase ela é representada pela túnica. Nós vimos semana passada que ele ganhou essa túnica do seu pai, representava uma distinção, representava talvez que ele era o representante do seu pai, ele era o filho escolhido para receber a herança. Mas nós vemos claramente que nessa seção, nessa parte da Bíblia, do capítulo 37 até o capítulo 50, onde parece que vai falar sobre a vida de Jacó, mas o personagem principal, na verdade, é José. A parte principal desses capítulos, até o capítulo 50, até o final do livro de Gênesis, é José. E nós temos três formas diferentes de encarar esse texto. A primeira delas é encararmos como se fosse literatura, como se fosse um outro livro qualquer, um livro inspirador, um livro que vai nos levar a talvez querer imaginar e desenhar e representar isso como se fossem novelas, como se fossem livros, oratórios e óperas, como nós vimos. Mas a segunda forma de ver é como é uma história com muitas implicações teológicas. Quando a gente começa a investigar os detalhes, como nós vemos cada consequência dos atos de cada um dos personagens, nós vemos muitos detalhes dessa história que às vezes passam desapercebidos. Por fim, para nós cristãos, há um terceiro tipo de olhar, há uma terceira forma de lermos a história de José. É uma ilustração, é uma figura, um tipo de Jesus Cristo. Alguém que foi amado por seu pai, alguém que obedeceu ao seu pai, alguém que foi rejeitado por seus irmãos, alguém que foi vendido como escravo, alguém que foi acusado falsamente, injustamente castigado. Tudo isso se encaixa tanto na história de José quanto na história de Jesus Cristo. Porém, nós sabemos que a maior diferença é que um dia José morreu. Jesus Cristo deu a sua vida, entregou voluntariamente a sua vida, mas ele ressuscitou, porque ele tinha o desejo, e cumpriu esse desejo, de ser o seu e o meu Salvador. Gênesis 37, esse capítulo que nós estamos estudando, mostra a dinâmica de uma família onde eles conheciam o Deus verdadeiro, eles tinham conhecimento, eles sabiam, a fé era um legado dessa família. Porém, nós vemos claramente uma família onde existem diversos pecados, diversas dificuldades de um para com o outro. José ali, nessa família, parece que ele causa os problemas. Parece que com a presença de José nessa família, tudo deu errado. Mas na verdade, José só deixa os problemas aparentes, aquilo que estava lá no fundo dos corações. Deus vai operando, vai transformando essa família.
Eu peço que você abra comigo, ligue, conecte a tua Bíblia em Gênesis capítulo 37. Nós vamos ler do versículo 5 até o versículo de número 11. Gênesis 37, do 5 ao 11. Diz assim a palavra de Deus: certa vez, José teve um sonho, e quando o contou a seus irmãos, eles passaram a odiá-lo ainda mais. Ouçam o sonho que tive, disse-lhes. Estávamos amarrando os feixes de trigo no campo, quando o meu feixe se levantou e ficou em pé, e os seus feixes se ajuntaram ao redor do meu e se curvaram diante dele. Seus irmãos lhe disseram: então você vai reinar sobre nós? Quer dizer que você vai nos governar? E o odiaram ainda mais por causa do sonho e do que tinha dito. Depois teve outro sonho e o contou aos seus irmãos. Tive outro sonho, e desta vez o sol, a lua e 11 estrelas se curvaram diante de mim. Quando o contou ao pai e aos irmãos, o pai o repreendeu e disse: que sonho foi esse que você teve? Será que eu, sua mãe e seus irmãos viremos a nos curvar até o chão diante de você? Assim, seus irmãos tiveram ciúmes dele. O pai, no entanto, refletia naquilo. Até aqui, vamos orar mais uma vez? Pai querido, após a leitura da tua santa palavra, Senhor, pedimos pelo ministério de iluminação do Espírito Santo, que fale com cada um aqui, Senhor, para a correta interpretação e a perfeita aplicação desse texto em nossas vidas. É o que nós pedimos, no nome bendito do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Um manual para pregadores do século XIV, ele escrevia isso aqui para entendermos o que é de fato a inveja. A inveja é a mais preciosa filha do diabo, pois segue seus passos ao frustrar o bem e promover o mal. Essa é a inveja, é disso que nós estamos falando, sobre esse sentimento que pode tomar conta do meu e do seu coração, frustra completamente o bem, causa um mal, promove. Talvez o autor dessa frase podia ter colocado que a inveja, muitas vezes, ela tem uma irmã gêmea, chamada malícia, e as duas trabalham juntas, porque a inveja, ela causa sofrimento interior quando os outros são bem-sucedidos. Ou seja, quando os outros se dão bem, eu fico mal. Essa é a inveja. Já a malícia é o contrário. Eu tenho satisfação interior quando os outros vão mal. Quando eu olho e vejo indo tudo mal, eu fico feliz, eu fico rindo deles. Inveja e malícia. Muitas vezes não para por aí. Muitas vezes gera maledicência. Você fala mal daquilo. Você não apenas tem um sentimento, mas você começa a falar mal. Você começa a criticar a outra pessoa de forma injusta. E esses pecados se escondem no nosso coração. Eles até às vezes ganham uma roupagem religiosa, zelosa, hipócrita.
E hoje eu queria caminhar com vocês e ver duas épocas de sonhos. A primeira delas, claramente, é a época dos sonhos lá de José. Aí José dormindo, olha que beleza. Primeira época é essa época que nós tratamos no texto bíblico. Como os sonhos eram, como que foi ali com José, essa questão dos sonhos. Existe um humorista britânico chamado Max, que ele fala assim, que as pessoas que insistem em contar seus sonhos são um terror à mesa do café da manhã. Não sei se você é desse tipo, que gosta de chegar no café da manhã e logo contar o seu sonho, mas tem gente que não gosta de ouvir o sonho dos outros. E fica a dúvida muitas vezes dentro desse texto: será que José fez bem em contar os seus sonhos para os seus familiares? Ou será que foi mais uma vez uma possibilidade de uma questão de imaturidade adolescente, de querer mostrar aquilo que ele tinha aprendido, que Deus tinha falado com ele? Mas interessante que esses dois sonhos que José conta, eles inevitavelmente irritaram completamente a sua família. E em vez de melhorar a situação, pioraram. Poxa, José, e agora? O primeiro sonho nós encontramos no versículo 7, diz aí: estávamos amarrando os feixes de trigo no campo, quando o meu feixe se levantou e ficou em pé, e os seus feixes se ajuntaram ao redor do meu e se curvaram diante dele. Essa é uma representação de mais ou menos o que é. A gente fala de trigo, muita gente vai pensar que é farinha, Você está falando de farinha? Não, isso é o feixe de trigo. Deveria ser muito comum naquela época as pessoas colherem e fazerem isso em família, como era talvez até um século atrás. Hoje uma máquina colhe 100, 200, 500 vezes o que um ser humano colhia antigamente. Esse foi o primeiro sonho. O feixe que representava José ficou em pé e todos os outros se curvaram. Como que José ia se tornar o governante? Por que os irmãos iriam se prostrar diante dele? Era um sonho extremamente absurdo. Se não bastasse este primeiro sonho, nós temos o segundo sonho no versículo de número 9, que dizia assim: tive outro sonho, e desta vez o sol, a lua e 11 estrelas se curvavam diante de mim. A explicação desse ficou bem clara. O pai logo vai e interage com José. O pai fica perturbado e fala: será que eu, o sol, sua mãe, a lua, e seus irmãos, as 11 estrelas, vão se curvar até o chão diante de você? O pai repreende ele em primeiro lugar. Uma questão que fica interessante a gente explicar é que essa questão da sua mãe, porque Raquel havia falecido no parto de Benjamim. Então, falando de sua mãe, tudo dá a entender que ele está se referindo a Lia. Lia que se tornou a mãe da família após o falecimento de Raquel no parto de Benjamim. Mas o último versículo, o versículo 11, fala que Jacó ficou pensativo, ficou refletindo. Jacó meditou sobre esses sonhos. Afinal de contas, o próprio Deus já havia falado com Jacó do mesmo jeito. Ele sabia o que era Deus falando por meio de sonho.
Nós vemos no capítulo 28 e no capítulo 31 de Gênesis, Deus utilizando da mesma forma para falar com Jacó. Então, realmente, Jacó deve ter ficado pensando: será que Deus está falando com José? Será que o mesmo Deus que falou comigo lá atrás está falando com José agora? Que sonhos mais doidos foram esses? Será que é apenas uma meninice? Ou é Deus falando com José? Bom, nós sabemos que se os irmãos tivessem prestado atenção nos sonhos, eles estariam muito bem preparados para o que aconteceu muito tempo depois. Se José tivesse sido um pouquinho mais diplomático em relatar, mas a gente pensa: puxa vida, que erro tem em compartilhar os meus sonhos com a minha própria família. E esses irmãos estariam mais preparados para o que aconteceu 20 anos depois. José já tinha nos alertado: olha isso que a gente está vivendo, é o que José lá atrás sonhou. Mas eles não quiseram ouvir Deus por meio desse episódio dos sonhos. Jacó talvez tivesse compreendido o significado dos sonhos. Mas, queridos, para mim e para você, é muito fácil criticar quando nós sabemos o fim da história. Mas eu e você estamos escrevendo a nossa história muitas vezes, nós não sabemos o final. Como é fácil olhar para trás: mas como? Como que vocês não confiaram? Como lá na frente deu tudo certo? Mas eles não sabiam que iria dar certo. Eles não sabiam que Deus iria intervir de uma maneira milagrosa. Então, muitas das críticas que esses sonhos, essas pessoas recebem, é por causa desse momento que elas estão vivendo. Mas isso não foi o nosso texto bíblico de hoje. E eu queria trazer para nós como são os sonhos hoje. Que a palavra de Deus nos fala sobre sonhos hoje em dia. Será que Deus continua falando por meio de sonhos? Será que hoje somente somos guiados pelo Espírito Santo, usando a palavra de Deus, orando? Nós vemos claramente que no Antigo Testamento Deus se comunica de diversas maneiras, com muitas pessoas, por meio dos sonhos. Muitos e muitos relatos, passa a página da palavra de Deus, da Bíblia, livro vai, livro vem, Deus está falando aos homens por meio de sonhos. Porém, quando nós chegamos no Novo Testamento, nós temos apenas 6 ocasiões onde Deus fala por sonhos. 5 delas é com José, esposo de Maria, o pai de criação do nosso Senhor Jesus Cristo. A 6ª vez é a esposa de Pilatos, que fica na dúvida se esse sonho que ela teve em relação a Jesus Cristo foi ou não enviado por Deus. Mas algo fica muito claro: todas as únicas 6 menções de sonho no Novo Testamento são no livro de Mateus. E o livro de Mateus, ele foi escrito com o seu público-alvo para judeus. Nessa continuidade em mostrar que o mesmo Deus do Antigo Testamento está tratando com o seu povo de uma maneira diferente, há essa continuidade no livro de Mateus. Porém, quando nós avançamos de Marcos a Apocalipse, nós não temos nenhum outro relato de uma pessoa recebendo orientação divina por meio de sonhos.
Deus parou de falar. Nós não podemos afirmar que Deus não fale mais por meio de sonhos hoje em dia. Mas devemos ter muita cautela quando pessoas afirmam que Deus falou por sonhos, com instruções, com orientações para elas ou até para outras pessoas. Porque nós sabemos que os sonhos são criados, podem ser induzidos por nós mesmos. Os sonhos, na verdade, são essa mistura, muitas vezes, das nossas memórias com a nossa imaginação. Mas nós sabemos que em alguns lugares do mundo, Deus continua falando por meio de sonhos. Já conheci, já ouvi de muitos missionários, quando o primeiro interesse por Cristo se deu por meio de um sonho hoje em dia. Mas qual é a diferença? Eles foram do sonho para a palavra de Deus, e foi na palavra de Deus que conduziu eles para a salvação. Então confirmou, o iniciador foi ali, mas a palavra de Deus foi os ensinamentos que a palavra de Deus que realmente confirmaram. E queridos, tem um jeito muito simples de saber se o sonho é de Deus ou não. Ele não pode ir contra a Bíblia. Se um sonho é contra a palavra de Deus, ele não veio de Deus. É bem claro isso. Ele não pode ir contra tudo aquilo que Deus já revelou, tudo aquilo que Deus disse que está completo na sua revelação. Não falta nada, não precisamos de nada mais, está tudo aqui diante de nós, talvez no teu bolso. É a palavra de Deus. Claro, Deus é soberano, como nós acabamos de cantar, para se manifestar, para utilizar sonhos, para realizar do jeito que Ele quer, porque afinal Ele é Deus e nós não somos. Ele pode fazer o que Ele quiser, nós não conseguimos fazer tudo o que a gente quer. Mas a maneira habitual nos nossos dias de Deus se comunicar conosco é por meio do Espírito Santo, nos ensinando a palavra dele. Essa é a maneira habitual hoje em dia. Deus pode continuar fazendo do jeito dele, mas às vezes a gente quer esse negócio diferente, onde nós já temos tudo o necessário para saber qual é a vontade de Deus para a minha e para a sua vida. Mas algo a gente precisa diferenciar. Nós precisamos fazer uma diferenciação, o que é sonho mesmo, e o que é plano. Porque, como bom brasileiro, às vezes a gente inverte essas palavras e a gente coloca a palavra de sonho em plano. Ou seja, eu tenho um plano de talvez conseguir o automóvel A, B ou C, e eu não falo que eu tenho um plano, eu falo que eu tenho um sonho. Essa é a nossa dificuldade como brasileiro. A gente confunde essas palavras, porque quando a gente usa a palavra sonho nesse sentido de realização pessoal, de planos para o futuro, aí a palavra de Deus nos ajuda demais. 3 versículos para mostrar como a palavra de Deus nos ajuda nos nossos planos. Provérbios 16:3 diz o seguinte: consagre ao Senhor tudo que você faz, e os seus planos serão bem-sucedidos. Tudo, consagre ao Senhor, os seus planos serão bem-sucedidos. Provérbios 21:5 diz o seguinte:
Os planos bem elaborados levam à fartura, mas o apressado sempre acaba na miséria. As mães vão falar, não disse? O apressado come cru. Planos bem elaborados, queridos. A palavra de Deus diferencia, isso não é sonho, isso é plano. E o nosso Senhor Jesus Cristo, no Sermão do Monte, Ele nos indica como fazer esses planos. Mateus 6,33 diz assim: busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas, algumas versões diz, as demais coisas lhe serão acrescentadas. Prioridade nos nossos planos. Então, quando se trata de plano, que às vezes a gente usa essa palavra de sonho, de desejo, a palavra de Deus vem e nos organiza. O que é prioridade? Como fazer? Como consagrar? Tem que elaborar bem, não pode ser plano de qualquer jeito. E agora, José? Nós sabemos que mais para frente José, ele volta a ter um contato com sonhos. Ele interpreta sonhos de outros homens ali na prisão, nos capítulos 40 e 41 de Gênesis. Enquanto ele esperava na prisão, o significado desses sonhos que ele teve quando era ali um adolescente fica claro, fica translúcido. Ele entende o plano de Deus e sabe que rumo decidir, porque Deus havia revelado a ele por meio daqueles sonhos. O resultado imediato de José ter compartilhado os seus sonhos foi que os seus irmãos o odiaram ainda mais. Começaram a querer que José tivesse um destino ruim. Isso é inveja. Quando alguém está se dando bem, a gente não quer ver ele bem. Começaram a invejá-lo. Interessante que isso é uma coisa meio normal naquela família, porque Raquel tinha invejado Lia. O pai, omisso, sabia o que era inveja no lar e não fez nada mais uma vez. Ele sabia os efeitos devastadores que era ter inveja no lar. José era o favorito, foi o escolhido para receber as bênçãos da primogenitura, usava roupa, veste distinta dos outros irmãos, e agora sonhava com coisa estranha. José, por que você precisava ser tão especial assim? O que iria acontecer com José? E agora, José? Algumas frases para a gente pensar no que nós acabamos de ver sobre a história de José. Quando os outros são bem-sucedidos, quando os outros vão bem, será que eu fico amargurado interiormente? Será que eu tenho inveja de quem é bem-sucedido? Porque isso tem nome, isso é inveja. Eu quero cortar a escada de quem está bem, porque eu queria estar lá e não estou. A palavra de Deus fala que nós deveríamos nos alegrar com eles, deveríamos estar junto ali festejando pelas vitórias dos outros, mas não, o nosso coração inveja o que o outro conseguiu, o que o outro, às vezes com muito trabalho, conseguiu. A gente quer, como esse homem, quer serrar o sucesso do outro. Ah, não vai ficar aí não. Será então, queridos, que quando os outros vão bem,
eu sofro internamente. Porém, tem a irmã da inveja, a malícia. Será que quando os outros fracassam, quando os outros vão mal, eu saio por cima, eu dou risada, eu vou lá e fico achando o máximo quando alguém se dá mal? Na escola hoje em dia iriam chamar de bullying, né? Quando os outros vão mal, eu fico tirando sarro deles, quando interiormente eu tenho satisfação em ver o outro a desgraça alheia, quando a minha posição deveria ser de oferecer ajuda, oferecer ali alguma coisa para a pessoa de fato melhorar, estender a minha mão. Não, a gente quer muitas vezes ver o circo pegar fogo. Próxima pergunta para a gente pensar nesse texto durante a nossa semana: será que eu consagro ao nosso Deus tudo que eu faço? Ou eu consagro só uma parte? Ou nenhuma? Ou ainda, Deus é um espectador, eu faço acontecer e Deus está lá atrás. Uma vez eu vi num restaurante uma placa num carro assim, estava escrito: Deus é o meu copiloto. Como é que é? Deus é o meu copiloto? Não, o carro é dele, a gasolina é dele, ele é o piloto, gente. Será que de fato eu entrego os meus planos nas mãos de Deus? Gente, uma vez que eu entrego para Ele, Ele tem a capacidade e o poder de mudar os planos. Não, Deus, você não entendeu. Eu só queria a sua assinatura aqui embaixo no projeto. Eu só queria que o que eu pensei, o que eu planejei desse certo, Deus. Não, gente, não é assim. Quando nós entregamos, quando nós consagramos, Ele vai fazer os planos dele na nossa vida, e esses planos vão ser os planos bem-sucedidos, porque a vontade dele é boa, perfeita e agradável, dá vontade de fazer. Por fim, qual é a minha prioridade em planos? Eu busco em primeiro lugar o reino de Deus? Ou eu busco o meu reino, os meus planos, a minha vontade? Se você quiser, dá para desfazer toda a oração do Pai Nosso: o teu nome, o teu reino e a tua vontade. Não, Deus, eu quero que o meu nome seja exaltado, o meu reino seja construído e a minha vontade seja exercida. Como que a gente tem orado, gente? Pelo nome de Deus, pelo reino de Deus, pela vontade de Deus? Tem gente doida da cabeça que está pensando em mandar em Deus, em dar ordem para Deus. A pessoa não entendeu nada. E hoje nós vimos aí que esses sonhos de José, do menino José, o faziam ser um irmão invejado. Semana passada, um irmão odiado. Essa semana, invejado. E semana que vem, e agora José? Vamos orar? Pai querido, Senhor, busque no profundo do nosso ser essas dificuldades tão grandes que às vezes nos atormentam, Senhor. Nos alegrarmos com a desgraça alheia, ou ficarmos planejando, maquinando como destruir pessoas que estão bem. Senhor, afasta de nós tanto a inveja quanto a malícia. Os irmãos de José não tiveram um fim legal.
estavam longe do Senhor. Senhor, também peço a tua ajuda, a tua sabedoria, derrama sobre cada um aqui, Senhor, para essa prioridade nos nossos planos, aquilo que muitas vezes a gente chama de sonho, onde o Senhor estabelece as prioridades para a nossa vida, os nossos planos, o teu reino, que possamos entregar de fato todos os nossos planos nas tuas mãos, e Senhor, com alegria realizar a tua vontade. Senhor, ajuda cada um aqui nessas dificuldades que eles enfrentam. Talvez são anos e anos de inveja, de amargura, de malícia, Senhor. Trata esses corações. Usa a tua palavra e o teu Santo Espírito, Senhor, para trazer restauração, reconciliação, porque sabemos que o Senhor é completamente poderoso para executar todas essas coisas no mais duro e difícil coração. O Senhor é o Todo-Poderoso, o Senhor pode todas as coisas. Nós nos submetemos a Ti e oramos assim no nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém e amém.